Muito se fala sobre o Tesouro Direto e como ele pode ser benéfico para os investidores iniciantes. E eu até concordo. Mas nesse vídeo nós vamos ver que até mesmo para investidores intermediários, essa modalidade de investimento pode sim ser bem interessante. Ainda mais em tempos onde a taxa de juros está elevada, como é o nosso caso de agora. Meus caros, nesse vídeo nós vamos entender de uma vez por todas o que é o Tesouro Direto. Já pega o papel e a caneta, já vai pausando o vídeo e anotando, porque talvez esse aqui seja o vídeo em que você vai finalmente, e eu peço a Deus para que isso aconteça, começar a investir. Mas antes, eu já peço para você que já conhece o canal, que já dê aquele like na confiança, porque você já sabe que esse vídeo vai ser bom e entende também que esse vídeo pode mudar a vida de alguém em algum canto desse país. Para você que chegou agora, muito prazer, meu nome é Ian. E essa aqui é a B3 do Cerrado, um projeto que eu criei a fim de colocar conhecimento sobre investimentos no objetivo de chegar em pessoas que não tiveram acesso a esse conhecimento e que assim possam também mudar a sua perspectiva sobre como o dinheiro funciona. Para você que por algum motivo o YouTube te recomendou esse vídeo, fica ligado, presta atenção, assiste o vídeo até o final. Se o vídeo te agradar em alguma coisa, aí sim eu te convido a fazer parte desse projeto com a gente. Pois bem, para começar a falar sobre o Tesouro Direto e tendo em vista que muita gente que está iniciando nos investimentos vai ver esse vídeo e vai começar por aqui, eu quero seguir uma linha de raciocínio bem explicativa. Então esse vídeo vai ser um pouco longo, eu espero que você tenha paciência. Primeiro, a gente vai falar sobre taxa de juros, tá? E depois eu passo por inflação, eu também quero fazer um paralelo ali sobre a poupança e só depois a gente inicia efetivamente a parte do tesouro. E eu vou fazer isso para realmente fazer um material bem completo aqui no canal, para que vocês tenham uma base bem sólida e que depois a gente consiga explorar outros assuntos. Caso você não tenha paciência, você quer ir direto pro assunto do vídeo, vou deixar aqui a minutagem na descrição, só ir lá que vai dar tudo certo. Primeiro, pessoal, eu queria falar com vocês sobre a taxa de juros. Para que a gente consiga efetivamente entender como o investimento funciona, a gente precisa entender sobre a porcentagem, né, e sobre as taxas que são incididas nesses investimentos. Calma, que é coisa bem fácil de entender, tá? Vou tentar explicar para vocês da forma mais fácil possível. Quando nós pensamos em investir, a gente só tem um objetivo, que é fazer com que aquele investimento nos traga algum retorno, que aquele investimento se multiplique de alguma forma. Essa multiplicação do dinheiro a gente chama de rentabilidade, e essa rentabilidade é baseada em taxas que variam de investimento para investimento. Por que que isso é tão importante da gente entender? Porque é efetivamente essa taxa que vai nos dar um norte de como o investimento vai se comportar. Porque cada taxa se comporta de uma forma. Se for uma taxa mais relacionada ao consumo das pessoas, por exemplo, ela tem um comportamento X. Agora, se for uma taxa mais relacionada ao mercado externo, por exemplo, ela vai ter um comportamento bem diferente. O mais importante das taxas, no meu ponto de vista, é uma taxa que ninguém gosta, tá? É uma taxa a qual todos nós estamos sujeitos e expostos, sendo investidor ou não sendo investidor. Se você não investe nada, você está sujeito a essa taxa. Na realidade, ela é o principal motivo para que você que tem pouca renda precisa investir. A inflação. A inflação nada mais é do que a oscilação de preços que ocorre de acordo com que a oferta de determinado produto ou serviço destoa da demanda que tem para com aquele produto ou serviço. É a famosa lei da oferta e da demanda, que diz que quanto mais demanda se tem por uma determinada quantidade fixa de produto ou serviço, mais caro aquilo vai se tornando. Para termos um exemplo prático, eu sempre forneço o exemplo da Coca-Cola, porque todo mundo conhece, eu acho que é mais fácil. E na minha infância, eu lembro que eu comprava uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola por R$ 2,50. Eu acho que vocês lembram dessa época também. Eu ia na padaria, minha avó pedia para eu ir na padaria, eu ia na padaria e comprava por R$ 2,50. Hoje, em alguns estabelecimentos, eu já presenciei os mesmos 2 litros de Coca-Cola por R$10, às vezes por 12, às vezes por R$15. E vendo isso, pessoal, a gente tem o costume de falar que o produto ficou mais caro. Mas não é isso que funciona na realidade. A fórmula da Coca-Cola, os ingredientes, a quantidade dos ingredientes mudou. É uma fórmula centenária. Ela oferece o mesmo valor que oferecia há dezenas de anos atrás. O problema é que o nosso dinheiro se desvalorizou e continua se desvalorizando a cada mês que passa, tá? Só no ano passado foi mais de 10%, por exemplo. São 10% que nós perdemos, eu e você, em poder de compra. Então, temos sim que tomar cuidado com a inflação. Ah, e só para finalizar, caso os preços porventura venham um dia a cair ou a nossa moeda venha a se valorizar,
esse fenômeno é chamado de deflação. Entendendo a inflação, pessoal, eu vou dar um breve resumo aqui sobre taxa de juros, tá? Mais especificamente sobre 3 taxas de juros, que são as 3 mais usadas em investimentos financeiros mais acessíveis, que é mais fácil de você ter contato. São as mais comuns para que a gente consiga entender lá na frente diferentes tipos de investimento. Primeiro, temos a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país, que ela serve basicamente para controlar essa inflação que a gente acabou de falar. E eu já fiz um vídeo aqui, que eu vou colocar aqui em cima. Nele, eu explico tudo com mais detalhes, tá? Então, caso você tenha real curiosidade de saber como é que ela funciona, como é que ela é formada, é só você ir aqui no card, que com certeza você vai entender. A segunda taxa é o IPCA, que nada mais é do que a diferença de preços de uma gama de produtos em relação ao período anterior. Como assim? O que acontece? Todos os meses, o IBGE sai às ruas do Brasil, dos mercados, das feiras, fazendo pesquisas, né? E verificando o preço de determinados produtos. Produtos básicos para o nosso consumo ou produtos mais consumidos. O arroz, o feijão, etc. Eles pegam essa gama de preços, desses dados coletados do Brasil inteiro, e fazem um levantamento em relação aos preços dos mesmos produtos coletados no mês anterior. Por exemplo, o quilo da batata estava R$ 3,00 no mês passado. E agora o mesmo quilo da mesma batata está R$ 3,15. Então, a batata inflacionou 5% nesse mês, nesse intervalo. E assim, eles vão fazendo com todos esses produtos, né? Com, enfim, uma gama gigantesca de produtos. E dessa forma, eles criam uma média, né? Na média que eles vão montando, é o que a gente conhece como IPCA, que a gente usa como uma métrica da inflação. Porque se os preços desses produtos estão ficando mais caros ou mais baratos, a gente consegue medir por esse percentual. E por último, mas não menos importante, a gente tem aí o CDI, que está sendo muito falado agora, tá? Principalmente por conta dos bancos digitais e desses investimentos mais simples de serem feitos. Como é que o CDI ele foi formado? Todos os dias, as agências físicas dos bancos, né, desses grandes bancos, têm seus clientes sacando dinheiro. Hoje em dia, com menos frequência, mas isso ainda acontece, tá? Com esse fato, existem situações em que o dinheiro acaba faltando em um banco e sobrando em outro banco. É meio que natural isso. Para compensar essa falta de cédulas em um banco ou em outro, qual que seria a lógica? O banco da matriz, né, ou sei lá, o banco lá de Brasília, enviasse o dinheiro físico todos os dias para compensar essa falta, certo? Errado, porque o custo de transporte desse dinheiro lá da matriz ficaria inviável, até porque não faz sentido nem olhando pela ótica de logística, segurança e tudo mais, isso encareceria demais o processo. Por isso, o que acontece é que os bancos que têm mais dinheiro físico em caixa acabam emprestando dinheiro para o outro banco que tem menos dinheiro disponível para os saques dos caixas naquele dia. Então sim, o Banco do Brasil empresta dinheiro para o Itaú na mesma cidade, e é por isso que você fica olhando aqueles carros fortes, andando para cima e para baixo. Que tanto de dinheiro é esse, meu Deus? Não é nenhum bilionário, não. Às vezes até que acontece, tá? De um bilionário tá remanejando dinheiro, mas na maior parte das vezes é isso, tá? É um banco emprestando para outro. E esse empréstimo geralmente tem uma taxa mais baixa do que a maior parte dos empréstimos. Para isso foi criada essa taxa, que é o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. Nada mais é do que essa situação que eu acabei de explicar para vocês, o empréstimo de um banco para outro. Essa taxa ela é uma taxa baseada na Selic, então toda vez que a Selic muda, o CDI também muda, ela é fixado. A Selic aumenta e o CDI aumenta junto. A Selic abaixa e o CDI abaixa junto também. Quando você tem algum investimento que rende tantos por cento do CDI, por exemplo, é como se você fosse um banco e estivesse emprestando seu dinheiro para outro banco. Seja o Nubank, Itaú, Banco Inter, Banco do Brasil, enfim. Então beleza, hoje a gente aprendeu sobre inflação e sobre taxa de juros. Agora, pessoal, eu quero falar para vocês sobre o que talvez seja o tal do gatilho desse vídeo. O que para algumas pessoas pode ser comum e você pode até saber, mas para cumprir com o objetivo desse canal, eu quero falar com você que não tem esse conhecimento, tá? E que acha que investimento é coisa só para quem tem dinheiro, alguma coisa parecida. Se você entender isso aqui que eu vou falar para você agora, eu já vou ficar muito satisfeito. Por mais que você não comece a investir. Agora, eu quero falar para vocês sobre a poupança. Pessoal, a poupança, ela foi criada em 1860, mais de, 100 anos. E nas primeiras décadas, ninguém ouvia falar muito dela, mas na década de 70, 80, por ali, a poupança ela foi muito popularizada pelo governo, com propagandas na televisão, no rádio, dizendo que era o melhor investimento, um investimento seguro,
o investimento da família brasileira. E, pessoal, ninguém é amiguinho de ninguém, não. Principalmente quando se fala do governo. Nessa época, o Brasil estava passando por um momento difícil na sua economia, onde nenhuma moeda conseguia se estabilizar direito e tudo acabava inflacionando. Tipo assim, inflacionando muito. Os mercados mudavam o preço dos produtos mais de uma vez por dia, por exemplo. Assim, era um caos. Eu nem tinha nascido, mas pelo que os meus pais me contam, era um caos. O governo, ele precisava de uma solução. Ele precisava o quê? Segurar o dinheiro para evitar com que a inflação aumentasse cada vez mais. E como a gente viu lá atrás no início desse vídeo aqui, é pura lei de oferta e demanda. Quanto mais dinheiro a gente tem disponível no mercado para uma mesma quantidade de pessoas, que no caso são os brasileiros, menos o dinheiro vai valer. E com isso, o governo incentivava as pessoas a guardar o dinheiro, mantendo esses valores sem movimentação, né? Presos na poupança. Tudo isso era uma tentativa de controlar essa inflação. Só que esse episódio ficou guardado na mente das pessoas, na mente de quem hoje é mais velho, e o trauma do que aconteceu no governo Collor, que o principal motivo não foi porque ele era mau, tá? E eu não tô defendendo político aqui não. O principal motivo era porque ele precisava conter a inflação. Por isso que ele congelou a poupança. O dinheiro de todo mundo estava lá. O governo criou essa confiança de que a poupança era um local seguro e que era um investimento da família brasileira, e depois ele foi lá e congelou o dinheiro de todo mundo, porque ele precisava controlar essa inflação, essa hiperinflação que estava acontecendo no Brasil naquela época. Todo mundo ficou desesperado, porque ninguém nunca tinha visto isso na vida. E esse medo, esse trauma, gerou um trauma tão grande que foi passado de geração em geração. E a partir daí, muitas pessoas mais conservadoras, mais velhas hoje, né, têm medo de investimentos financeiros, porque elas têm esse trauma. Elas acham que isso pode acontecer de novo. Mas o que eu quero te dizer hoje, e o motivo de eu ter feito esse vídeo, é para que você não tenha medo. Porque investimentos financeiros podem sim ser uma forma segura de você acumular capital e garantir a sua aposentadoria da forma mais segura possível. O que eu vou te apresentar daqui a pouco não é poupança e não vai deixar seu dinheiro retido ou te deixar sem dinheiro. Pelo contrário, vai te proteger da inflação, que é o que a gente comentou lá no início do vídeo. Nosso objetivo, pessoal, o principal objetivo é que você consiga se proteger da inflação, tá? É isso. Então, quando você coloca um dinheiro para ser investido, o objetivo é você não perder poder de compra. Na poupança, isso não acontece, porque a taxa de rentabilidade dela é menor do que a nossa inflação. Então você vai estar colocando dinheiro lá em um lugar onde você não vai estar ganhando nada. Pelo contrário, vai estar perdendo dinheiro. Então, por exemplo, quando a inflação, sei lá, está 10%, a poupança vai estar te rendendo 5%. Aí tu vai estar perdendo 5% aí, entendeu? É mais ou menos isso que acontece. E muita gente não entende isso. Ou, quando entende, só entende que poupança é um local seguro, porque tem aquela mentalidade de que poupança é um investimento da família. Por isso, agora chegando finalmente ao tema do vídeo, eu quero falar para você sobre uma modalidade de investimento muito parecida com a poupança, só que vai te trazer uma rentabilidade muito maior, que é o Tesouro Direto. Mas antes, se você já aprendeu alguma coisa por aqui com esse vídeo, eu quero te pedir para soltar aqui, ó, o like aqui embaixo. Não custa nada para você, é 1 segundo só, e isso vai me ajudar pra caramba aqui no YouTube. E para saber se você viu realmente esse vídeo até aqui, para saber quem são os de verdade mesmo que apoiam o canal, já comenta aqui embaixo a palavra PEQUI, que daí eu vou curtir lá o comentário para deixar registrado, hein? Voltando aqui, pessoal, vamos lá. O Tesouro Direto, hoje ele tem 4 variações, tá? A gente tem o Tesouro Selic, temos o Tesouro Pré-fixado, temos o Tesouro IPCA e temos o Tesouro Renda Mais. E a gente vai falar de cada um deles. Só que primeiro, a gente vai entender o conceito do Tesouro Direto como um todo. É basicamente um investimento financeiro de renda fixa, tá? Que consiste em um empréstimo ao governo. Sim, você vai pegar esse dinheiro, o seu dinheiro, e emprestar para o governo. Aí o governo vai prender meu dinheiro lá, vai proibir de pegar meu dinheiro. Não. Quando você empresta o dinheiro para o governo, ele contrai uma dívida. E como toda dívida, o governo não pode simplesmente prender o teu dinheiro lá sem o teu consentimento. É uma dívida e ele precisa pagar no prazo acordado. Se ele não tem dinheiro, ele simplesmente imprime mais dinheiro e te paga. É isso que vai acontecer. Simples assim. Por isso que essa modalidade de investimento é uma das mais seguras que tem, beleza? Então, acabou o estereótipo aí? Vamos para a primeira variação, é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele vai ser basicamente esse empréstimo que eu acabei de falar, tendo a sua taxa de rentabilidade baseada na Selic.
Então vai ser um empréstimo com uma taxa de 13,75% ao ano, por exemplo, que é como está a Selic agora. Então você vai pegar a grana, deixar lá e conforme o tempo for passando, o dinheiro vai se multiplicando de forma proporcional a dar 13,75% em um ano. Se você deixar ele por um ano, o seu dinheiro lá, ele vai te render 13,75%. Se deixar menos tempo, ele vai render o proporcional de acordo com o período. Lembrando, tá, que como eu expliquei no outro vídeo, a taxa Selic ela pode ser modificada para mais ou para menos a cada 45 dias, mediante a decisão do Copom. Então, hoje ela está 3,75, amanhã ela pode estar mais ou menos do que isso. E o teu investimento vai ser afetado diretamente por essa decisão, beleza? Por isso que quando sai uma notícia da taxa Selic, todo mundo fica doido. Taxa Selic aumentou, taxa Selic caiu, porque influencia em tudo praticamente no país. Ah, mais uma coisa que é importante. Dependendo do período em que você deixar seu dinheiro no Tesouro Direto como um todo, você vai precisar pagar 2 impostos. E os impostos serão incididos somente sobre a sua rentabilidade, sobre o que rendeu. Se você colocar lá R$100 e rendeu R$10, você vai ter 110 e o imposto só vai ser incidido sobre os R$10, tá? Não sobre os 110. O primeiro imposto vai ser o IOF e ele vai ser incidido caso você tire o seu dinheiro nos primeiros 30 dias, tá? Ele vai pegar ali de 96% de imposto a partir do terceiro dia e vai diminuindo até o 29º dia, quando você vai pagar aí em média de 3% de IOF. Então vale a pena você esperar 30 dias pelo menos para fazer a retirada do teu dinheiro. Depois nós temos o imposto de renda, que ele acompanha essa tabela regressiva aqui. Aqui eu tô atrapalhando, né? Esta tabela aqui, ó. Já tira o print aí, hein? Então, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro lá, menos imposto você vai pagar. E ninguém gosta de pagar imposto, então é interessante você deixar bastante tempo lá. Lógico, para uma reserva de emergência, alguma coisa assim, você pode tirar, mas quanto mais tempo, melhor. E essa porcentagem, como eu já falei, né, tanto imposto de renda quanto IOF, ela vai ser incidida sobre a rentabilidade. Então ela vai ser incidida sobre os 13,75% que eu falei lá atrás. Quando você comprar o Tesouro Selic, lembra que nunca vai ser os 13% fechadinho, né? Ele vai sempre ter o desconto desses 2 impostos aí. No caso, se você deixar mais de 30 dias, vai ser somente o imposto de renda. O segundo tipo de tesouro direto é o IPCA+, onde dessa vez o título vai acompanhar a inflação. E isso só vai acontecer porque ele tem a inflação como taxa de juros mais alguma porcentagem. Então a intenção dele é sempre você estar se protegendo por conta dessa taxa. Só que aqui a gente tem um porém, tá? Nesse título, nós temos volatilidade. Temos uma rentabilidade negativa a partir do momento em que ele pode sim sofrer pela marcação a mercado por conta da sua taxa, que é a inflação. Se, por exemplo, nesse período a gente tiver uma deflação, provavelmente seu título vai render negativamente. Então, assim, muito cuidado. Títulos IPCA+, vão te entregar sim uma rentabilidade positiva no final do período contratado. Entretanto, no meio, eles podem oscilar durante esse período. E se você precisar do dinheiro, você pode se decepcionar. Por isso, pessoal, eu considero esse tipo de investimento como um investimento para longo prazo e não para emergência. Se você está acostumado com poupança e está, sei lá, desconfiado de outros investimentos financeiros, fica longe do IPCA. O IPCA é para quem já tem uma maturidade maior e já quer se aventurar num pouco de risco maior em busca de uma rentabilidade um pouco mais interessante lá na frente, tá? Antes de ir para o terceiro título, eu preciso abrir um parêntese aqui, porque ele é diretamente afetado pela marcação a mercado. É um bônus que eu vou oferecer para vocês aqui nesse vídeo. A marcação a mercado, nesse caso, nada mais é do que a influência da mudança da taxa de juros de forma direta no teu investimento. Antes de entrar no assunto do pré-fixado, eu precisava te apresentar esse conceito, porque agora a gente vai aplicar ele e vai ficar muito mais fácil de você perceber esse fenômeno. Vamos lá? Preparado? Atenção! No Tesouro Pré-fixado, você também vai emprestar dinheiro para o governo. Na realidade, todos esses aqui são empréstimos para o governo. Aqui, você tem um título onde ele vai ter um prazo determinado para finalizar, assim como todos os outros. Só que nesse caso, o prazo ele é muito mais importante. Por quê? Porque o objetivo desse título é chegar aos R$1.000 no final do período. Então imagina que todo dia o preço desse título vai mudando, porque o objetivo dele
é se tornar R$1.000 lá no final do período. Novamente, é muito importante isso, tá? Só que onde entra a marcação a mercado nisso? O Tesouro Prefixado, ele tem uma taxa atrelada à taxa Selic. Então, se temos hoje uma Selic de 13,75%, ele vai calcular o valor que o título precisa estar hoje para que ele se torne um título de R$1.000 no final do período, a essa taxa de 13,75%. Não entendeu? Então vamos de novo. Imagina que você compra um título hoje para que ele vença até o final do ano, por exemplo. Então você assina um contrato dizendo, eu vou te emprestar essa grana para que no final do ano você me devolva R$1.000. Se o empréstimo tem que ter R$1.000 lá em dezembro, a uma taxa de 3,75% ao ano, quanto que eu preciso emprestar para a pessoa hoje? Entendeu? Esse título ele vai ser calculado e vai te mostrar um valor X. Você concorda que a cada dia que passa, esse valor X vai aumentando? Porque você vai estar se aproximando da data em que o empréstimo vai acabar, certo? Pois é, o prefixado você investe dessa forma. E agora, para explicar sobre a marcação a mercado, você só vai conseguir entender isso quando a gente abaixa essa taxa. Mas como assim? Vamos supor que de repente o Copom decide que a Selic não vai ser mais 13%, vai ser, 6%, 2%, como já foi alguns tempos atrás. Como o teu título é atrelado a essa taxa e ele precisa necessariamente ter R$1.000 no final do ano, você concorda que quanto menor a taxa Selic, mais próximo dos R$1.000 o valor de hoje vai ter que estar? Esse é o fenômeno da marcação a mercado. Você compra um título com R$1.000, você compra ele a R$500, por exemplo, e ele vai ter que ter o valor de R$1.000 lá no final do período, a 3,75%, a partir do momento que a taxa diminui, então, ele não pode ter mais R$500, ele vai ter que ter, R$900 para que a 2% ele consiga atingir os R$1.000 lá no prazo que foi acordado. A taxa já é fixada e você comprou seu título com ela alta, lá em cima. Só que agora ela está mais baixa. É onde você consegue ganhar dinheiro de forma astronômica na renda fixa. Mas aí você precisa acertar esse time, né, de comprar com a taxa alta e esperar que ela caia. Porque daí o valor que tinha lá rendendo a 13% para dar R$1.000, no final do ano não é o mesmo que vai precisar estar lá rendendo a 2%. Nesse dia, meus amigos, nesse dia você vai ter muito mais dinheiro do que você sonhou em ter na sua vida. E daí é hora de vender o título. E por último, mas não menos importante, temos o Tesouro Renda Mais. O Tesouro Renda Mais ele foi criado para proporcionar aos brasileiros uma segurança maior na sua aposentadoria. Geralmente ele é mais barato e ele segue as mesmas regras e diretrizes do Tesouro Selic, mais ou menos. Aquele convencional que a gente explicou. Só que o índice, a taxa não é a Selic, a taxa é o IPCA+. Então ele tem meio que com o objetivo de te proteger da inflação com as características do Tesouro Selic, o imposto, a liquidez e tudo mais. E ele tende a ser mais barato também e ter um maior tempo de duração. Beleza? Então assim, pessoal, para você que está querendo começar a investir agora, quer fazer uma reserva de emergência, quer começar a construir um alicerce para você e para sua família, conseguirem viver de certa forma com mais segurança, esses investimentos podem te ajudar a fazer isso sem te colocar em tanto risco. Entender como eles funcionam podem sim te fazer pensar em ter e fazer coisas que você jamais pensaria ou teria, enfim, vocês entenderam. Eu tô te falando isso por experiência própria, tá? Porque isso aconteceu comigo. E ao contrário do que muita gente tá falando pra você, que já deve ter caído aí pela internet, né? O segredo não tá em ganhar dinheiro rápido, com alto risco, mas sim em acumular patrimônio de forma consistente, fazendo com que esse patrimônio possa te remunerar no futuro. E não somente com juros, né? Porque os juros ele serve para te proteger da inflação. E isso não vai te enriquecer. O que vai fazer com que você venha a enriquecer é trabalhar duro, sim, separar uma parte e aportar em ações e fundos imobiliários de forma segura e consistente. É isso, tá? Então você precisa ganhar mais dinheiro, trabalhar duro, para conseguir acumular mais patrimônio e esse patrimônio conseguir te remunerar de uma forma eficiente. Eu estou postando vídeos aqui no YouTube sempre que posso sobre esse conteúdo. Se você é novo por aqui, novamente, eu aconselho você a se inscrever. Tem vídeos aqui sobre, ações, fundos imobiliários, dando uma introdução aqui para vocês, mas no futuro eu pretendo ir alimentando esse canal com conhecimento para melhor escolha de ativos, a fim de que esse conhecimento possa ficar eternizado aqui de alguma forma e ajudar cada vez mais pessoas a mudar de vida. Então, pessoal, se inscrevam aqui no canal, deem um like aqui no vídeo, que eu fiz com muito carinho aqui para vocês.
E, enfim, comentem dúvidas, sugestões, críticas. Eu gosto de interagir com os comentários com vocês. E falando em interação, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Para você que não segue meu Instagram, é @oianbruno. Vou estar colocando aqui. Eu sempre coloco coisa lá, tá? Do meu dia a dia, sobre os resultados das empresas, etc. E a Julie Ataide perguntou aqui, ó: preciso criar uma reserva de emergência. Selic é realmente mais recomendável? Acredito que esteja falando sobre o Tesouro Selic, né? Primeiramente, muito obrigado pela sua pergunta. E assim, eu não posso recomendar investimento, mas o que eu posso dizer é que a minha reserva de emergência está no Tesouro Selic, que como a gente já viu aqui nesse vídeo, ela possui tudo que eu quero, né? Possui rentabilidade acima da inflação, possui liquidez, ou seja, se eu precisar do dinheiro, eu posso retirar ele em até um dia útil, né? Sem medo que ele fique preso, e é um dos investimentos financeiros mais seguros que existem hoje em dia. Lógico, na minha opinião, eu coloco toda a minha reserva de emergência lá. Mais uma vez, muito obrigado por ter perguntado. E é isso, pessoal. Por fim, agradecer agora a você que ficou até aqui, conseguiu aprender de alguma forma sobre Tesouro Direto, beleza? Muito obrigado mais uma vez e até mais!